Na graça e na paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Rod Marques, está começando mais um programa Evode a Mais, e nós iremos até às 22 horas e 30 minutos, se assim Deus o permitir. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui mais uma vez, a doutora Iva, junto com a gente. Já ela vai estar aí se apresentando e dando continuidade no programa. Porque hoje eu e o missionário Osés nos sentimos privilegiados de sermos entrevistados por ela. E então já vou aproveitar também, já falar tudo o que tem que falar agora no começo, para que eu possa encostar aqui na cadeira. Imagino eu que vou ficar tranquilo, só respondendo as perguntas da doutora Iva. Então, aproveitando, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aí. Essa é uma maneira de você estar ajudando a gente, contribuindo para o crescimento do nosso canal, porque se o nosso canal crescer e ele se tornar mais conhecido, fica mais fácil da gente estar arrecadando alimento, fica mais fácil da gente estar ajudando aquele povo lá no Vale de Jequitinhonha. Então, uma das maneiras de você estar ajudando é compartilhando o nosso programa. Compartilha aí com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com o vizinho, com seus amigos. Apresente o nosso programa aí pro pessoal aí, beleza? E eu já vou estar aqui já aproveitando e falando do Maná do Bem. Não sei se vai dar para vocês verem aí. O Maná do Bem é um projeto do nosso amigo Pietro, Apóstolo Pietro Júnior. Ele é diretor da TV aberta Opinião Play. Se você ainda não tem o aplicativo Opinião Play, baixa o aplicativo Opinião Play, ou vai no Facebook, pesquisa lá Opinião Play, e você coloca lá seguir, que toda vez que o programa Evode a Mais estiver no ar, você será notificado. E também quero estar falando aqui do pastor Anderson. Atenção você, pastor ou pastora, dirigente do Círculo de Oração, líder de departamento infantil. Se você está precisando fazer uniforme para o seu departamento, congresso, festividade, verdadeiramente seus problemas acabaram com a CPE Estamparia e Confecções, você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil através do Zap 1991917676. Pastor Anderson, grande amigo da gente, um abraço, pastor Anderson, um abraço, Zé da Rádio Pop, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E também lembrando que já nasceu um novo projeto, um motoclube, Evode a Mais, vai ser o Evode na Estrada. Compra uma moto aí, financia, ou compra à vista aí, e venha participar aí do motoclube Evode a Mais. Eu, por enquanto, não tenho a minha moto, mas se Deus quiser, muito em breve, eu vou estar tirando a minha habilitação primeiro e depois estar comprando a moto. Eu acho que é isso que... E o Maná do Bem, faltou aqui um pedacinho. Você pode contribuir com Pix para o Maná do Bem, do Apóstolo Pietro. O Pix é Instituto Incabe, tudo junto, @hotmail.com. Se você quiser outras informações, você pode ligar no 0800 226 1000. 0800 226 1000. Doutora Iva, se apresente, fica à vontade. E se a senhora quiser aproveitar também, já falar do consultório da senhora, que fica lá em Santa Bárbara do Oeste. Ela é uma excelente advogada, eu conheço ela faz muito tempo. Ela tem viajado com a gente também, fazendo missões por aí no Vale de Jequitinhonha. E a partir desse momento, sinta-se em casa e seja bem-vinda. E que Deus abençoe a senhora cada vez mais. Que venha iluminar a mente da senhora nas perguntas. E que o Espírito Santo de Deus venha nos dar graça e sabedoria até as 22h30. Fique à vontade, doutora Eva. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. E hoje, principalmente, apresentar a vocês, conhecer um pouco mais desses dois irmãos que trabalham tanto na obra do Senhor. Eu sou a Iva Azevedo, sou advogada em Santa Bárbara do Oeste, lá na Rua do Couro, número 1068, na Cidade Nova. A gente trabalha com previdência social,
Estamos à disposição. Se alguém precisar de alguma coisa, alguma informação, entre em contato, deixa o nosso contato depois no site, né? Ou a senhora pode falar o contato que o Nino ali já escreve ali. Então, o nosso telefone é o 3473-4251 e o WhatsApp meu, né, o pessoal é 981686822. Qualquer informação, entre em contato, teremos o maior prazer em atendê-los a todos. E nós estamos aqui, né, para falar um pouquinho, conversar um pouco com vocês. Que eu acho que eu conheci vocês, tenho grande admiração pelo trabalho, pela pessoa que vocês são, pela disponibilidade em ajudar o próximo, em fazer missões, né? Se eu já gostava de missões antes, com vocês eu gosto muito mais, né? Aprendi muito. Então vou começar perguntando o básico. Quem é o mais velho? O mais velho sou eu. Nossa, achei que vocês eram gêmeos. E vocês nasceram aonde? Nós nascemos em Minas, nome de Marambainha. Né? Eu praticamente nasci lá em Marambainha. Né? Marambainha. Na verdade, não é bem assim. A gente nasceu em Padre Paraíso, só que em Padre Paraíso não tinha cartório. Então nós somos registrados numa cidadezinha menor do que Padre Paraíso, chamada Marambainha. Então nosso registro é de Marambainha. E nós não nascemos bem na cidade também não. Nós nascemos a 50 quilômetros para dentro do mato dessa cidade. Nós nascemos numa grota. Quem é mineiro sabe o que eu estou falando. Grota. Na verdade, eu vim com 2 anos, né? Então eu você veio muito pequeno, muito jovem. E vocês são filhos de quem? Maria de Lourdes e Joaquim, né? Gonçalves Andrade. E quantos irmãos? Somos em 9 irmãos. 9 irmãos. Nós éramos em 11. Morreu o primeiro e morreu o último. E ficou os privilegiados do meio. E vamos falar um pouquinho assim da vinda de vocês para cá, né? Vocês vieram com quantos anos? Eu vim com 7 anos de idade. Só que eu tenho uma memória muito boa que eu lembro de quase tudo lá em Minas. E o Oséias veio com 2 anos. 2 anos. O Oséias não lembra veio bebê para cá. Não lembro nada, né? Lembro mais daqui mesmo. Tá. E o Rod Marques que lembra mais, qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Jesus? Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu tinha 4 anos de idade, né? Chegou um missionário em casa. Esse missionário, ele é primo nosso, já é falecido. Ele era um homem muito usado por Deus. E a minha mãe, ela não gostava de evangélico de jeito nenhum. Para a senhora ter ideia, depois que a minha tia, a minha avó, que é a mãe da minha mãe e a irmã da minha mãe, se converteu para o evangelho, a minha mãe até parou de falar com elas. Nossa. E elas vinham na nossa casa e minha mãe não tinha mais prazer em receber elas em casa. Até que uma certa vez veio um primo nosso com elas, né? E eles vieram para dormir. E esse primo, que até eu me lembro, no primeiro dia ele não falou nada de Jesus para nós. Mas aí no outro dia a minha mãe levantava de manhã e ia cortar cana para fazer café. Então ela levantava umas 4:30 da manhã. Como assim, fazer café com cana? Porque no lugar da água e do açúcar, já fazia o café direto com a garapa. Nossa, porque não tinha o açúcar. Entendi. Né? Olha que cada... E quando não fazia com a garapa, fazia com a rapadura, mas raramente a gente tinha rapadura, então era adoçado com a rapadura. Então tinha que cortar a cana, moer a cana para fazer o café. Moer a cana. E minha mãe levantava por volta de 4:30, 5 horas da manhã. Aí esse primo levantou junto, foi para ajudar minha mãe, moer a cana. É interessante que meu pai nunca deixou um homem entrar na cozinha. Né? Amigo do meu pai ia só até a sala, na cozinha não entrava. Nem nós que era filho, meu pai gostava da gente ficar na cozinha. Meu Deus. Meu pai falava, cozinha não é lugar de homem, é lugar de mulher, a gente tinha que sair, né, da cozinha. E interessante que o meu primo ficou na cozinha e começou a injetar Jesus na veia da minha mãe.
E o meu irmão lembra até de um versículo que ele citou, o meu irmão mais velho, né, que é um versículo que fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. E a minha mãe, ela sofria de depressão, minha mãe sofria de loucura, na verdade. Um irmão mais novo do que eu e mais velho do que o Zé, quando nasceu, ela até pediu para que nós escondêssemos as facas em casa, porque ela estava com desejo de matar o meu irmão esfaqueado. Isso tem um nome, se chama puerpério. Né? Que acontece com a mulher depois que ela tem o filho, ela entra nessa depressão, né, no puerpério, e ela comete esse... E aí a minha mãe, ela acendia vela para tudo quanto é coisa que a senhora pensar, né? E aí esse irmão chegou com essa palavra: conhecereis a verdade vos libertará. E aí despertou na minha mãe a curiosidade: mas que verdade é essa? E aí ele entrou, e eu lembro que eu estava deitado na cama ainda, era bem cedinho. Uma das minhas irmãs entrou no quarto me acordando. Falou assim: eles me chamam de Marques, né? Meu nome é Rudy Marques, mas todo mundo me chama de Marques. Falou: Marques. Que chique. Marques, acorda. E eu, o que está acontecendo? A mãe está chamando, falando para todo mundo ir para a sala, que todo mundo vai aceitar Jesus. E eu falei: mas o que é isso, aceitar Jesus? Então, o que eu me lembro foi a primeira vez que eu ouvi. O que é isso, aceitar Jesus? Aceitar Jesus a partir de agora você não vai poder xingar mais. E em casa, xingamento era natural. Isso era tão normal. A gente xingava cada palavrão, principalmente nas nossas irmãs. A Vilma sabe muito bem disso, né? Que eu não posso jamais nem falar o que a gente falava aqui. Mas aqueles palavrão saía espontâneo, gostoso, não saía gostoso da boca da gente, né? Aí eu falei: nossa, vai ser uma pena, né? Não poder xingar mais, mas se é só isso, aceitar Jesus, tá bom. Aí a gente foi, cheguei lá na sala, já tinha uma fila de gente ajoelhada num banco. E esse missionário, que ele também era um missionário, né? Já estava lá em pé para orar por a gente. E eu lembro que eu cheguei, ajoelhei, e quando aquele missionário fez a oração, é a mesma sensação que eu tive e todos tiveram. A gente levantou daquele banco, levinho, a gente não sentia os pés da gente tocar no chão, e durante uma semana parecia que a gente flutuava. Então, verdadeiramente ali, as algemas quebraram, e o peso do pecado foi caído por terra ali, graças a Deus, e que o nome do Senhor é louvado. Amém. Que lindo, né? E é uma lembrança, assim, você era criança e se lembra tão bem disso, para ver a importância que teve esse momento na vida de vocês, né? Exatamente, eu lembro muito bem. E aí vocês vieram para cá, vieram morar aqui em Hortolândia. Saíram de lá e vieram para cá. Foi assim? Aí, dá uma resumida na história, porque senão a gente vai ficar falando só desse lugar que a gente morou, né? Sim. O meu pai morava de favor numa fazenda de um grande amigo dele, e houve uma época de uma seca muito grande, e meu pai tinha uma roça muito grande nessa fazenda. E esse amigo do meu pai pediu para o meu pai diminuir a metade da roça dele, porque ele ia formar pasto, queria trazer gado, trazer os bois de uma outra fazenda para a fazenda que nós morávamos. E meu pai não aceitou. E eu falei: não, senhor Joaquim, o senhor pode desmanchar a roça do senhor, o senhor não vai perder nada, eu pago em dinheiro para o senhor senhor puder colher, o senhor colhe. E meu pai não aceitou, e meu pai catou as coisas que a gente tinha, vendeu tudo, e praticamente de graça, a gente saiu sem rumo, em cima de um caminhão, e fomos morar de favor numa outra fazenda de um outro amigo. E aí nós moramos 1 ano nessa outra fazenda, e a gente chegou nessa outra fazenda onde não tinha nada, a gente não tinha plantação, a gente não tinha nada. E nessa fazenda a gente perdeu a nossa última irmãzinha que nasceu, e ela morreu de fome porque não tinha o que comer. A minha mãe grávida também, com o barrigão, não tinha o que comer. E foi aonde um amigo do meu pai trouxe meu pai para Campinas, em 1976. Meu pai foi trabalhar na construção da Unicamp, conseguiu comprar um barraquinho no Jardim São Marcos, e aí foi lá e buscou a gente. E a gente veio. E foi uma história também muito louca, essa viagem nossa de lá para cá. Todos filharada, vieram todos, não ficou nenhum para trás. Todas filharada, e quando parava nas paradas, meu pai contava, tinha que dar 9. Só os filhos. Fora a minha irmã, que já tinha um filho, uma outra irmã minha que já era casada, os 2 cunhados que veio, parece que veio entre 12 ou 13 pessoas. Então meu pai ficava na porta contando, era igual a fileira de patinho. 1, 2, 3, 4, aí contava. Vocês vieram de ônibus? Viemos de ônibus. Cada 3 pessoas sentadas em 2 lugares.
Para pagar menos. Para pagar menos. E teve um fato interessante que a gente era tão caipira, tão do mato mesmo, não estava acostumado com carro, que o ônibus, eu vim sentar junto com meu pai e um irmão meu, mais novo do que eu, e mais velho do que o Oséias, que a janela do ônibus estava aberta. E a gente não conhecia frio. Frio só no estado de São Paulo, ela veio para cá numa época de frio. E a gente viajando, e chegou à noite, a gente saiu 10 horas da noite em Teoflotone. E a gente viajando, chegou uma hora que começou a entrar aquele vento frio dentro do ônibus, e a gente não sabia fechar o vidro. Meu Deus! Né? Não sabia fechar o vidro, começou a congelar, e aquele vento ali. E aí o meu pai teve uma ideia de pegar a cortina do ônibus e segurar a cortina do ônibus na janela. E ele também não sabia fechar a janela. Ele fechou a cortina, mas não fechou o vidro, não sabia. E aí ele veio segurando aquilo lá, a cortina, e a cortina fazendo aquele barulhão. E a noite inteira, meu pai segurando ali. Ó, apesar de tudo, ele foi nosso herói. Apesar de sofrimento. Apesar de sofrimento. Nossa, é a história de muita gente, né? Se a gente for ver do pessoal, tudo que mora aqui nessa região veio de lugares mais distantes, de fazendas, morou em fazenda. Então, acho que a história de vocês vai bater muito com a história de muita gente, né? A minha, inclusive. E aí vocês vieram para cá e foram morar lá na favela. Era a favela lá. Isso, exatamente. Por enquanto eu tô falando, quando nós deixa ele crescer um pouco aqui, aí chega a sua vez. Deixa ele crescer um pouco, aí depois a gente deixa ele falar. Porque agora ele ainda é muito pequeno. Olha, a gente, voltando lá em Minas, um amigo do meu pai, ele trouxe a gente de Padre Paraíso numa perua Kombi até a rodoviária de Teoflotone. E de Padre Paraíso até a rodoviária de Teoflotone é 1 hora de carro. E a gente chegou na rodoviária de Teoflotone 9 horas da manhã. E o ônibus nosso ia sair 10 horas da noite. Meu Deus. A gente ficou do dia de manhã, quando a gente acordou, até as 10 horas da noite do outro dia sem comer nada. E pensa, 9 crianças pequenas. Chorando. Não, a gente não chorava. Não chorava, porque nem tinha força. Eu vou contar uma coisa aqui que parece piada, mas é verdade. Eu pensava na minha mente que o mundo passava fome. Eu pensava que o nosso mundo era aquele ali. Entendi. Para a senhora ter ideia, a gente caçava passarinho e matava passarinho para comer. Né? Então a gente torrava os passarinhos, até beija-flor. A gente comia. E caía na arapuca? Quando tinha farinha, misturava uma garrichinha numa panela de farinha para render. Eu sei. Né? Todo mundo comia também aquilo. Já fiz isso. E Roberto Carlos tinha uma música que falava assim, ó: eu quero um coro de passarinho para bem mais forte poder cantar. E eu pensava que ele estava falando da pele do passarinho. Eu pensava que o Roberto Carlos passava fome e ele desejava pelo menos comer um couro de passarinho para ele poder ficar mais forte para poder cantar. Então eu pensava que não tinha socorro. Eu pensava que todo mundo passava fome, todo mundo estava comia passarinho, né, na mesma situação. E a gente veio comer na casa do amigo meu pai no outro dia, 10 horas da noite. Meu Deus. Imagina, eu lembro da comida até hoje. A mulher fez arroz, feijão, macarrão e frango ao molho. Tava uma delícia. Gente, aquela comida foi a melhor comida do mundo que eu já comi até hoje. Imagina o sofrimento da sua mãe, né? Vendo tudo isso, os filhos, seu pai, né? Porque hoje, agora que a gente é pai, mãe, a gente sabe, né? Como que a gente quer o bem dos filhos. E minha mãe, ela tinha umas loucuras na cabeça, e eu acho que as loucuras dela já vinham devido a esse sofrimento. É fome, né? Porque a fome também faz isso, né? Aí vocês vieram, você veio com 7 anos. Uhum. Aí você começou a estudar aqui. Você não tinha entrado na escola lá? Como que foi? Outra coisa que parece piada, mas é verdade. A minha mãe era contra a gente estudar. A minha mãe, ela falava que não tinha necessidade de estudar, porque Jesus ia vir logo. Estudo não valia para nada. Estudo não ia te levar para o céu. Então não precisava, porque a gente não ia chegar nem na fase adulta, porque Jesus ia vir logo. E meu pai, ele era omisso a tudo, né? Meu pai não... Então eu entrei na escola com 10 anos de idade aqui, cheguei com 7 anos, mas entrei na escola com 10 anos de idade, estudei até a 6ª série, a gente nunca teve incentivo nenhum para estudar. A minha mãe, eu não lembro de ter ganhado um lápis ou uma borracha da minha mãe,
Então, com 10 anos, eu já tinha que trabalhar e conseguir meu material de escola. Certo. E, no fim, eu virei um vagabundo na vida por muito tempo. E depois de casado, eu voltei a estudar. Com 33 anos, eu voltei a estudar, terminei os estudos e me formei. Hoje eu sou formado em comércio exterior, mas na juventude, na adolescência, ali eu não tinha incentivo nenhum, não tinha incentivo de nada. Aí agora nessa fase aí que ele já tinha 10 anos, aí você já lembra. Aí você foi para a escola também, com quantos anos? A história dele é mais triste que a minha. Na verdade, eu fui com 6 anos para a escola, né? Estudei acho que uns 10 anos, primeira série, e tive dificuldade de aprender, e aí acabei parando também, né? Uhum. E nunca mais voltei para estudar. Depois eu voltei, acho que com 20 e poucos anos, já entrei na quarta série, terceira e quarta. Depois parei de novo, e algum tempo atrás aí eu fiz uma prova e passei para quinta. Mas nunca gostei de estudar, na verdade. Nunca gostou, nunca foi de ir na escola. Não, nunca gostei, mas sei ler, sei. Uhum. Faz conta melhor que eu, porque eu já tentei passar a perna nele algumas vezes. E não na verdade, a vida ela vai ensinando a gente, né? O meu pai é analfabeto totalmente, mas ninguém, até hoje ele tem quase 90 anos e ninguém bate ele nas contas, viu? Quando ele ia no supermercado, ele falava, aqui vai dar X. E era realmente. O Rodimarques, voltando um pouquinho, conta a história do botijão de gás. Então, aí a gente desceu na rodoviária de Campinas, era bem já escurecendo, e a gente chegou no barraquinho que meu pai tinha comprado. O barraquinho era menor do que esse estúdio aqui. Então, cada um tava trazendo um saco nas costas, até desde as crianças, eu não sei o que tinha dentro daquele saco. Eu só sei que entre todos aqueles sacos tinha um saco que era de biscoito, porque a minha irmã casou para poder vir. Tive uma irmã que casou para poder vir, e na festa de casamento foi biscoito, então o que sobrou de biscoito foi o que a gente trouxe. E ainda bem que esse biscoito veio na poltrona que nós estávamos sentados, então eu acredito que eu que comi mais nessa viagem, eu só vinha comendo biscoito, né? E a gente chegou no São Marcos, numa favela no Jardim Campineiro, ali no Barro Preto, e o barraco não tinha luz, não tinha água encanada, e meu pai, não sei se ele comprou ou ganhou um fogão, e a gente conseguiu comprar um gás, não sei se ele ganhou também, ou se a gente comprou esse gás, e na hora do meu pai colocar o botijão de gás, como não tinha energia e estava escuro, e a gente não conhecia fogão a gás, não conhecia botijão, não conhecia nada, a gente só conhecia lenha, né? E aí o meu irmão mais velho com uma vela, lumiando meu pai para trocar o bujão. Aí quando saiu aquele primeiro gás, aí pegou fogo em tudo, nós trouxemos, resumindo, trouxemos o saco lá de Padre Paraíso para tacar fogo nele aqui em Campinas. Queimou tudo. Queimou tudo, nossa roupa, queimou tudo. Queimou o barraco, queimou tudo. Queimou o barraco. E o barraco, como era pequenininho, que já não cabia nem... O barraco não chegou a queimar tudo, ele queimou... Conseguiu salvar o barraco, né? Mas as roupas, as coisas nada, queimou tudo. E aí meu pai ficou com a minha mãe dormindo do que sobrou dentro do barraco. E o restante foi dormir numa obra, numa casa que estava em construção. A gente não conhecia ninguém. Aí minhas irmãs, com criança pequena, meus irmãos, a gente com 4 irmãos, mocinha, dormindo naquela construção. Aí de manhã chegava a peãozada para trabalhar, tocava todo mundo de dentro da casa, da construção. A gente saía tudo com as remelas nos olhos para a rua, sem rumo, sem direção. Passamos fome aqui também no começo. Aqui foi um pouco melhor. Aqui foi um pouco melhor por causa do Ceasa. O Ceasa, a gente ia lá e a gente pegava e jogava muita coisa boa fora. Né? Por exemplo, um tomate. Se a gente aproveitasse 50% do tomate, era uma maravilha. Uhum. E uma coisa interessante ali no Ceasa, quando eu ia buscar verdura ali, eu tinha um sonho. E o meu sonho era comer num restaurante no Ceasa. Porque era tudo de vidro, e eu via aquelas cozinheiras com aqueles tachão correndo e comida, aquele cheiro de comida. Eu nunca tinha comido, pelo cheiro, eu nunca tinha comido uma comida gostosa igual aquela. E eu, com 17 anos, realizei esse sonho. Eu e meu irmão, que é um pouco mais novo do que eu. Mais velho que eu sei. Mais velho que eu. Ele falou, Max, vamos realizar aquele sonho lá? Que sonho? Vamos lá no Ceasa comer no restaurante. Aí sentamos lá na mesa e comia até cansado. E nós pegamos por quilo, né? E meu irmão falou assim, ó, aqui você pode comer, cara, o tanto que você aguentar, que a gente vai pagar por quilo.
Eu falei, se eu encher o prato só de carne, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ixi, adivinha onde eu fui? Na carne, né? Carne. São histórias, né, interessantes. Aí vocês estudaram um pouco e já foram trabalhar. E foi trabalhar no quê? Você? Ó, no começo, quando eu cheguei aqui com 7 anos de idade, eu catava reciclagem também, na rua. Então, esses carrinhos de criança, que a gente chamava de triciclo, que é as motoquinhas, então tirava aquelas rodinhas, eu mesmo conseguia construir o meu carrinho, e eu saía para poder catar coisa na rua, papelão, lata de óleo, essas coiseiradas. E o meu pai, ele arrumou um trabalho no Aeroclube de Campinas, e ele juntava aquelas latas de óleo que ia em avião, tal, eu ia lá buscar. E foi numa dessas que eu ganhei um dos maiores presentes meu. Eu ganhei uma volta de helicóptero. Eu era criança, eu tinha 8 anos de idade. Desceu 2 pilotos assim no helicóptero, falou assim, oi garoto, você quer dar uma volta com a gente? Eu não acreditei, pensei que ele ia tirar um barato, tava tirando um barato na minha cara, né? Eu falei, quero, bem baixinho, achando que os caras iam zombar de mim, né? Já acostumado a ser zombado por todo mundo mesmo. Aí ele falou assim, então entra aqui. Eu corri lá, pedi pro meu pai, a gente andou uma meia hora em cima de Campinas. E o cara fazendo gracinha com o helicóptero, e dava aquele medo, queria colocar medo em mim, eu passei medo, mas foi uma viagem inesquecível. Tá vendo? Tem muita história para contar, né? Um dos melhores passeios da minha vida foi aquele rolê de helicóptero. E você, Oséias? Aí você foi 10 anos no primeiro ano? 10 anos no primeiro ano, nunca gostei de estudar, né? Na época também era muito difícil, né? Eu muito burro, né? E não passava de jeito nenhum. Aí, não saía do primeiro ano? Não saía, aí eu acabei desistindo, né? Desistindo e... E foi trabalhar? Fui trabalhar, aí eu comecei a vender salgados, né, em construções, né, levava uma garrafa de café e uma garrafa de pinga do lado, você já tinha acho que uns 14 anos, e aqueles copinhos pequenininhos, as pessoas chegavam assim, porque é proibido tomar pinga no serviço, né, mas eu já sabia que eu tinha aquela garrafa ali. Então chegava aí... Você vendia pinga também? E café e pinga, né? Então ele chegava, já sabia já. Mas desde moleque eu já fui meio danado, né? E vendia coxinha, essas coisas. E aí né? Quem fazia as coxinhas? Você comprava de alguém? Comprava. Eu pegava para vender, né? Eu vendia nas obras, né? Tá. Aí depois fui vender galinha, né? Vendedor, né? Sempre foi vendedor? Sempre fui, desde pequeno. Desde novo, né? Desde novo. E aí nesse período aí... Você tinha quantos anos? Tinha 13 anos, 14 anos. Eu sempre trabalhei com vendas, né? Depois, com 18 anos, eu fui trabalhar de garçom, né? Aí eu trabalhei alguns anos de garçom em hotel, em Campinas, né? Esses hotéis. Aí depois eu trabalhei 10 anos de pedreiro, né? Até o resto. Até aí agora? Até trabalhar de corretor, né? Eu trabalhei 10 anos de pedreiro. Depois e agora você é corretor. Corretor. E aí, nesse período todo que você trabalhou, você nunca não voltou a estudar, então? Só aquilo que você falou mesmo, foi fazendo as provas e passando de ano sem estudar. Sim, na verdade, eu não voltei mais. Aí tem alguns meses atrás, eu senti a necessidade de estudar por alguns projetos que a gente está em andamento aí. E aí eu fui na escola, que eu estava na primeira série. Eu cheguei e falei para a diretora lá, quero ver meu histórico aqui. Aí ela pegou e olhou assim e falou assim, mas que histórico? Você passou a primeira série, você não tem histórico. E essa pessoa que falou para mim, que é a diretora, ela era servente, hoje ela é diretora da escola, e tem várias formações. Olha, e aí ela me pegou pela orelha, né? Porque ela lembra de mim. Daí me fez, falou assim, você vai em Campinas fazer um curso assim, tal, que eu sei que você vai passar. Aí eu fui em Campinas, fiz um curso, coisa de 10 minutos lá, já peguei o certificado da 5ª série, né? E aí ela já me indicou para o ICEJA, que é para terminar os estudos, terminar, né? Para continuar, né? Continuar, né? Mas... E você sente falta de não ter estudado? Então, o estudo ele é muito bom, né? Mas... Bom e importante, né? Mas como eu levava uma outra vida, assim, de negócio e tal, eu nunca liguei, na verdade, pro estudo, né? Você não seguiu o exemplo do Rod Marx, que voltou a estudar, se formou, tem um curso superior, você não foi? Não segui. Eu tenho mais irmão também que
que também tem tem curso estudo, superior. né? E eu sou... Você ficou assim, e bom, o importante eu acho que a pessoa está realizado, né? Se você não sente necessidade, né? Está Mas o realizado. estudo é muito bom, né? É muito bom, mas eu não tenho muita vocação para estudar. E aí você foi trabalhando e É, foi vivendo essa vida de só trabalhava, trabalhava, aí com 21 anos eu casei, né, como eu já trabalhava de garçom, né? E aí continuei trabalhando de garçom, né, já casado já. E aí depois tem as histórias que de depressão, tudo, aí parou né? tudo na Pode contar. vida. Você teve depressão depois que você casou? Como que Depois foi? que eu casei. Depois que eu casei, é, aí eu fui morar já com 21 anos, né? Sem experiência, sem nada, então aí a vida ela virou uma bagunça, na verdade, né? Aí foi aonde que eu acabei entrando na bebida, e aí virou tudo de ponta cabeça mesmo, né? E aí para voltar foi quando eu entreguei a vida para Jesus, É. né, que E mudou como que tudo, foi né? isso? De você voltar? Quando que aconteceu? Como que foi? Você se lembra? Lembro, foi em 2013, né? 13? Na verdade, o que eu vejo que, infelizmente, as igrejas hoje eles deixam muito a desejar. Se não for pela força nossa, nós não conseguimos. Eu comecei a frequentar uma igreja e eu até gostei, falei, pô, eu quero voltar, né, para os caminhos do Senhor, mas a gente precisa de uma ajuda com depressão, sofrimento. E aí eu fui umas 3 vezes, não fazia um apelo, né? Eu Querendo querendo, que eles fizessem o apelo. querendo, aquele desejo, né? E aí teve um dia que o pastor ele estava fazendo uma pregação, estava pregando sobre a pesca maravilhosa lá, de peixes e tal, e depois acabou o culto. Aí eu simplesmente levantei, fui na frente e falei assim, pô, você estava falando sobre a pesca maravilhosa de peixe, depois pescar a alma e você não faz apelo? Carcadinha ainda. Aham. Aí ele falou assim, ah, não, mas a nossa rede te alcançou. Já tinha acabado o culto. Eu peguei, ajoelhei, aceitei Jesus, né? Voltei. E aquele negócio, a gente Então você já tinha conhecimento da já palavra. tinha conhecimento. Mas assim, a gente sabe que a gente não tem um certo apoio. Você se sentiu assim. Eu creio que a maioria das pessoas se sente assim, infelizmente. E que precisa ser mudado esse sistema religioso, Entendi. né? É. E aí foi aonde que a gente encontrou um amigo, o pastor Josué Gama, que ele ia estar com a vida toda destruída, bebendo, fumando, ligado. E ele falou assim, ó, vai para minha igreja, pode tocar no cantinho aí, que eu vou te ajudar, eu acredito em você. E foi aonde que ele acreditou em mim, que com 1 ano eu já tinha me libertado do cigarro, já tinha batizado da bebida, né, e foi aonde que tudo mudou na vida. Mas eu precisei de uma oportunidade, que eu creio que muitas pessoas precisam dessa oportunidade, de um pastor ajudar. Aí Entendi. foi mais ou menos assim que começou depois a caminhada A sua caminhada. do projeto, da ONG, tudo. E, Rodi Marques, aí vocês aceitaram Jesus lá em Minas, quando vocês eram criança, e depois aqui vocês não foram em igreja, quando vocês vieram. Como que foi? Eu cheguei aqui com 7 anos de idade. Até os 14 anos, eu era fiel e muito fiel. Eu era daqueles crentes mesmo de verdade. Só que a gente sofreu muito na igreja. Muita pressão para poder ir para a igreja. Naquele tempo, a Assembleia de Deus, que era da nossa igreja, não era permitido jogar bola, não era permitido assistir televisão, não era permitido jogar bolinha de gude, não era permitido soltar pipa, não era permitido usar calça jeans, não era permitido usar camiseta, não era permitido usar sapato de bico fino. Então era uma religião mesmo. E quando a gente vacilava, se a mãe da gente soubesse que a gente estava assistindo televisão, ou jogando bola, ou fazendo qualquer coisa desse tipo, a gente apanhava. E apanhava muito. Nossa.
Então, eu fui entendendo que a igreja não era um lugar legal. E o meu sonho era sair da igreja. E aí, eu falei, o dia que eu descobri que eu sou dono do meu nariz, eu saí da igreja. Aí na igreja ia seu pai e sua mãe iam também. Mais a minha mãe era religiosa mesmo. Então, se a gente dormisse na igreja, a gente apanhava. Não podia dormir, então era ali cruel. Era muito rígido. Muito rígido. Então, com 14 anos, eu saí. E quando eu saí com 14 anos e fiquei 30 anos fora. Então, eu não gostava que nem me convidava para ir para a igreja. Eu peguei raiva de igreja, não queria saber de igreja. Por isso que eu sempre falo, as pessoas pensam que a salvação está nas igrejas. A salvação não está nas igrejas. A igreja ela só serve para 3 coisas. Para a senhora ir lá oferecer o seu culto a Deus, Sim. Para a senhora ouvir a palavra e para a senhora estar em comunhão com os seus irmãos. Isso mesmo. Né? E a ceia ela faz essa comunhão. Mas tem que estar em comunhão. Porque nem sempre aquele monte de gente dentro de um templo está em comunhão. As pessoas pensam que igreja é aquele monte de tijolo, aquele monte de teia coberta. A igreja não é aquilo. A igreja somos nós. Então nós temos que encontrar Cristo dentro de nós primeiro. Porque se nós não tivermos Cristo dentro de nós, a gente está perdendo tempo ir na igreja. Então na igreja, eu não queria nem saber, eu não gostava de igreja. E até que a gente conheceu esse amigo nosso, o pastor Josué, e eu fui na igreja dele umas 2 vezes por amizade mesmo. Fui para poder agradar ele. Eu nunca imaginava que eu iria voltar mesmo para Jesus. Mas aquele culto lá, Deus usou ele poderosamente na palavra. E ele não fez apelo. Porque tem uma coisa interessante, eu também acho, não é que é desnecessário. Mas no caso do Oséias, que procurou o pastor lá para falar, não, eu quero entregar a vida para Jesus. A gente não precisa necessariamente de um pastor, de alguém para orar para a gente, de apelo, e nem da gente levantar a mão. A gente não precisa. Hoje eu tenho esse entendimento. Eu posso entregar a minha vida para Jesus onde eu estiver. Sim. Pode ser num leito no hospital sozinho, pode ser lá na UTI, pode ser em qualquer lugar isolado, numa ilha deserta. Porque quando eu entender que Jesus Cristo ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, eu não dependo de mais nada. Eu falo, Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. E tanto que eu entreguei a minha vida para Jesus chorando dentro do banheiro da igreja. E eu era viciado no cigarro, né, e viciado na maquininha caça-níquel. E eu bebia, embora eu nunca senti que eu era alcoólatra, mas eu todo final de semana... Na sexta-feira, eu já trabalhava na sexta-feira de manhã, já pensando que eu ia beber à noite, né? E no final de semana. Toda segunda-feira eu ia trabalhar com ressaca. Mas eu pedi para o Senhor me libertar e foi instantâneo. Porque eu falei, Senhor, eu só irei confessar para a igreja que eu também faço parte do mesmo povo que tem esperança de morar no céu, quando o Senhor me libertar dos meus vícios. Então, no outro dia, eu lembrava de tudo, mas não tinha mais vontade. Aí, acho que uns 30 dias depois, eu falei para o pastor Josué, hoje eu estou comunicando para a igreja que eu também entreguei minha vida para Jesus e estou até hoje. E hoje, verdadeiramente, eu entendo que o jugo de Cristo, ele é leve e suave. O jugo da minha mãe e da Assembleia de Deus, antigamente, era pesado e duro. Então, se torna uma religião. Quando a gente faz algo porque a gente é forçado a fazer ou para agradar alguém, isso é uma religião. E a religião, me perdoe da palavra, toda religião era uma desgraça. A gente vê que a religião leva a pessoa à morte, a religião destrói. Foi a religião que matou o próprio Jesus. Mas Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo ele é uma libertação. Então, quando ele fala verdadeiramente sereis livre, hoje eu me sinto livre. O apóstolo Paulo fala, não usa dessa liberdade para libertinagem. Então, a gente sabendo usar da nossa liberdade em Cristo, nós somos o povo mais feliz do mundo. E nós temos que ser o povo mais feliz do mundo. Porque senão a gente vai falar, aceita Jesus que sua vida vai ser uma desgraça. Não. Aceita Jesus, Jesus Cristo ele vai te libertar. Vai ser leve, vai ser leve. E a verdadeira libertação que eu senti dentro de mim foi quando eu fui para o campo missionário, essas viagens que nós fazemos. Tá. O que a gente vê hoje são muitas individualidades defendendo placas,
fanatismo. A senhora pode ver, hoje eu estou com a camisa do pastor Jefferson, do projeto dele. Uhum. E tem pessoas que têm dificuldade, principalmente templos. Não, é a Não vai, minha. é a minha. Então, o evangelho eu descobri com meus amigos missionários. Hoje eu sirvo a Deus verdadeiramente com alegria. E, Oséias, como que foi, assim, que você descobriu essa vocação missionária? Da onde surgiu o Evódia? Como surgiu? Então, o Evódia, ele surgiu, na verdade, a gente já sempre gostou do trabalho social, né? A gente sempre gostamos, independente da igreja, de religião. Nós sempre fazemos, eu e o pastor Rodimar, nós sempre fomos muito unidos. Né? Nós ia a cidade, ajudar as pessoas, né? Eu quero fazer um comentário aqui do meu sobrinho, ele chama Fowler, está assistindo a gente. Um abraço, Fowler, ele é filho da missionária Rosália, minha irmã, e ele fez um comentário aqui interessante. Ele fala assim, se a gente abrisse os olhos durante a oração, apanhava. Né? E quem foi que disse que para orar tem que fechar os olhos? Não está escrito em lugar nenhum. Ele lembrou disso. Né? A gente fecha os olhos para a gente se concentrar mais na oração. Mas isso não é obrigação. Não. Né? A gente pode orar com os olhos abertos, inclusive dentro do ônibus ou dirigindo, né? Mas a gente apanhava mesmo, quando abrisse os olhos assim. Engraçado que quem via a gente com os olhos abertos... porque estava com o olho aberto também. A gente se ferrava de todo jeito. Ai, meu Deus. Então, agora a ONG Evódia, ela nasceu debaixo de um grande sofrimento. Como eu havia falado, eu casei com 21 anos, e aquela vida turbulenta, e nós fomos morar em uma invasão de terras, né? E eu fiquei desempregado, entrei em depressão, aí eu comecei a beber 2 garrafas de pinga por dia. Quando eu acordava, começava a voltar a consciência, eu bebia de novo. Minha esposa estaria assistindo. Coitada, ela da Lena sofreu. Ela sabe o que ela passou, né? Então, foi uma vida de muito sofrimento. E o desemprego, eu trabalhava de garçom, trabalhava limpinho, de gravatinha, tudo, né? E de repente, me vi naquela situação, numa invasão, morando em um cômodo pequenininho. A pessoa tem uma ideia, nós ficamos quase um mês com a casa com a metade coberta e a metade descoberta. Se chovesse, ia molhar eu e a Lena Paloma. Daí não tinha banheiro, não tinha nada. E foi aonde um dia eu pedi para Deus, falei, se um dia... e as pessoas começavam a levar alimento para a gente, né? Cesta básica. E foi um dia que eu falei para Deus, se um dia o Senhor me tirar dessa situação... Inclusive o Davi Farias, né? Davi Farias, deve estar assistindo. Está assistindo. Sabe, a gente... Eu quero escolher a cidade mais pobre para a gente levar um caminhão de cesta básica. E no meu coração veio o Vale de Jequitinhonha. Mas eu nem sabia o que era o Vale de Jequitinhonha, apesar de nós ser de lá. Como eu falei, eu vim com 2 anos, eu não conhecia. Você nem tinha ideia de onde era e nem... De onde era. Inclusive, uma das pessoas que sempre ajudavam a gente, o pastor Davi Farias, que hoje ele é presidente daqui do Hortolândia, né? Regional, né? Do campo, né? E ele foi uma pessoa que matou a fome minha, da minha família, por muito tempo. Né? E aí esse tempo chegou, da gente ir pro Vale de Jequitinhonha. Eu chamei o pastor Rudi Marques, o Pedro, e aí a gente tinha uma caminhonete com documento vencido, e aí eu então nem sabia, mas vamos levar na caminhonete. Aí eu peguei, pensei, falei, poxa, vida, por que a gente não procura um caminhão, alguma coisa assim? De repente a gente já estava com um ônibus, com quase 40 missionários. Foi a primeira viagem e foi uma caminhonete. Cheguei no mercado para pedir, para um amigo nosso, inclusive é o LM. Maurinho do LM, um abraço, Maurinho, Deus abençoe sua vida. Até hoje ele é parceiro nosso. E aí eu falei, Maurinho, eu estou escolhendo uma cidade mais pobre do Vale de Jequitinhonha para levar umas doações de cesta básica. E será que você poderia doar uma cesta para nós? Ele falou assim, eu também sou do Vale. Hoje ele é um grande empresário aqui. Ele falou assim, além de eu doar cestas básicas, eu vou levar com vocês. Ai, que bênção, né? Então essa parceria dura até o dia de hoje, faz 5 anos. Então, a senhora foi na outra viagem, né? Foi 3 caminhões, né? Foi 2020 nós fomos, né? Foram 3 caminhões ou 2? Foi 3 com o do... Foi 3 com o da Andréia, né? Com o do marido da 3 caminhões e um ônibus, né? Então começou assim. E de lá para cá, a minha vida ela começou a mudar, assim, também, no sentido de igreja, tudo, né? E hoje tem um crente feliz, sou eu, né? Descobri. Porque o jogo é leve, a gente faz por amor, né? Tudo que a gente faz por amor não pesa,
né? Quando a gente faz por obrigação, fica mais difícil, né? Doutora Eva, deixa eu dar só um alô aqui para algumas pessoas e ver alguns comentários aqui. Ah, sim, tá? pois E já não. a senhora retoma. Maria Edna, minha esposa, glória a Deus, que Deus abençoe a